Efésios capítulo 1, versículo 4, a Bíblia, a palavra de Deus ensina que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, qual foi o propósito de Deus ter nos salvado? Qual o propósito de Deus ter nos escolhido, ter nos alcançado pela sua graça? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, para que possamos viver uma vida santa, para que possamos sermos transformados e conformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então nós cristãos, sabendo disso, a gente procura viver uma vida reta, uma vida em obediência ao Senhor, uma vida em santidade, conforme o Senhor nos ensina em sua palavra. Porém, nessa trajetória, nessa nossa caminhada cristã, infelizmente, nós acabamos tropeçando, acabamos caindo em pecados, acabamos falhando e transgredindo os mandamentos do Senhor e entristecendo o Espírito Santo. E nessa situação que nós acabamos cometendo, existe uma luta, uma batalha espiritual a qual nós todos estamos inseridos, e Satanás ele se aproveita dessa situação para nos acusar, para trabalhar no campo de batalha da nossa mente, para justamente fazer com que a gente se desfaleça da fé, fazer com que a gente perca a nossa confiança em Deus, fazer com que a gente se desvie da fé, se desvie da vontade do Senhor, se afaste da presença de Deus e em outros propósitos maléficos do inimigo. Então, uma das coisas, um dos dardos inflamados do inimigo, conforme Efésios capítulo 16, Paulo vai estar ensinando, é que ele vai trabalhar em nossa mente, e existe uma voz na nossa consciência, na nossa consciência, que o inimigo trabalha, que o inimigo vai tentar usar dessa artimanha, dessa sutileza, que ele fortemente vai usar contra nós. E é mais ou menos do tipo assim: você pecou, você caiu neste pecado novamente, você é cristão, você tem certeza disso? Você pecou, nem adianta pedir perdão para Deus. Você tem certeza que você é salvo? Você é hipócrita. De novo você caiu neste pecado. De novo cometendo os mesmos pecados. Então é mais ou menos desse tipo. E tem um detalhe: quando essa voz na nossa consciência, na nossa consciência, que Satanás vai usar dessa sutileza, dessa artimanha, desse dardo que ele joga na nossa consciência, ele costuma sempre nos acusar, usando sempre nosso tom de voz, para que a gente acredite nessa mentira que ele nos conta. Que ele nos conta. E Timothy Keller, ele um pastor renomado, ele costuma dizer o seguinte, é algo bastante interessante, que Satanás ele costuma nos acusar, fazendo a gente se lembrar dos nossos pecados, ao invés de a gente olhar para o nosso Salvador, porque é isso que o inimigo faz. Ele faz a gente olhar para os nossos pecados, ao invés de a gente olhar para o nosso Salvador. Mas porém, existe outra voz, uma voz doce, uma voz suave, que é semelhante, parecido, que é mais ou menos assim: você pecou, você errou, você transgrediu, você quebrou os mandamentos de Deus. Mas lembre-se, se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia.
Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa voz é a voz do Espírito Santo. Então veja, por um lado existe essa voz do diabo, que é a voz de condenação, que condena, que julga. E por outro lado existe essa voz do Espírito Santo, que convence. Por um lado, essa voz do diabo que faz você olhar para si mesmo, para os seus pecados, e faz você olhar para si mesmo e faz você cada vez mais se afastar de Cristo. Faz você olhar para si e te afastar de Jesus. E esta voz, que é a voz do Espírito Santo, ela faz você olhar para os seus pecados, mas com o propósito de fazer você recorrer para Cristo, a fim de procurar nele o arrependimento, a graça e a misericórdia. Portanto, meus irmãos, quando isso acontecer, quando você falhar, quando você pecar, você deve recorrer, você deve se lembrar sempre da palavra de Deus. Você deve ter em mente que o diabo vai pegar pesado, vai te julgar, vai te condenar, mas também se lembrar da palavra de Deus, de quem Cristo é. Se lembrar, se apegar às promessas da palavra de Deus. E vencer o inimigo, vencer o diabo com a armadura da palavra de Deus. E foi isso que Jesus fez com o diabo no deserto, lá em Mateus, registrado no livro de Mateus. Quando Jesus estava no deserto, o diabo veio até ele e disse: se tu és filho de Deus, lance-te daqui, porque aos seus anjos dará ordem para que não tropece numa pedra. Ele usou um versículo isolado de Salmos 91:11 para tentar Jesus. Mas Jesus veio, não, está escrito, pois está escrito: só o Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Satanás quis tentar Jesus, o enganando com a própria Bíblia, com a palavra de Deus. Só um detalhe aqui, é isso que muitos falsos profetas estão fazendo hoje nos púlpitos, usando a própria Bíblia, mas de forma isolada, pegando textos isolados, pregando heresias, igual o diabo fez com Jesus no deserto, enganando o povo, em multidões. Por isso que você deve ter conhecimento da palavra de Deus, senão você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Por isso que o conhecimento da palavra de Deus é essencial. Mas o que Jesus fez? Ele venceu Satanás com a palavra de Deus. Portanto, do mesmo modo, você vencerá Satanás. Quando você estiver na situação, quando você cair, tropeçar, como você vai vencer Satanás? Quando ele vier na sua mente, sussurrar na sua mente, te contar mentiras, te condenar, te julgar, como você vencerá? Com a palavra de Deus. É por isso que você deve ser um cristão que deve ter o hábito constante de ler e meditar diariamente nas Escrituras sagradas. Porque quanto mais você tem o hábito de ler e meditar na Escritura Sagrada, mais a palavra de Deus vai ser encravada no seu coração, na sua mente. E o Espírito Santo, quando você passar por essa batalha espiritual, e nesse dia mau que Paulo fala em Efésios 6, que é a batalha espiritual, que é o dia mau, que é o dia de Satanás, que é esse confronto entre o cristão e o diabo. Nesse dia mau, então o Espírito Santo vai te fazer lembrar das Escrituras, da palavra de Deus. Então você o vencerá com a palavra de Deus, igual Jesus venceu Satanás no deserto. Amém, meus irmãos? A
palavra de Deus. Se apega à palavra de Deus. Tome posse da palavra de Deus. Tome posse das promessas da palavra de Deus. Só assim então venceremos o inimigo de nossas almas. Só assim então venceremos e chegaremos ao nosso destino final. Amém.